Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Criminal, né? Pod Criminal 1. E aí a gente não vai cansar de falar que é pra seguir, que é pra se inscrever, que é pra pôr o link, que é pra pôr o sininho. Eu tô aprendendo tudo isso, que é pra pôr o joinha, porque senão a gente não consegue, na verdade, trazer a finalidade que a gente quer, que é instruir, que é trazer pessoas, que é pra falar sobre o direito, que é pra poder trazer experiências de vida, também sobre inovações legislativas e assuntos polêmicos, né? Então, que hoje eu tô fazendo o inverso, então eu fico muito feliz porque eu já fiz um podcast com a Márcia, que é uma colega minha. Eu tô aqui com a Andressa, né? Que faz parte do Pod Criminal 1, que a gente já fez vários podcasts. E aqui eu tô com a Márcia Bernardes. E assim, a nossa coincidência, se fosse, ficaria horas de como eu a conheci. Que foi uma aluna, sempre através do alunado, através do corpo discente, né? Que me ensina muito mais a cada dia. E que me apresentou a Márcia. Então, aqui eu tenho a honra, já fui entrevistada por ela e agora eu vou entrevistá-la, né? A Márcia já é expertise nas redes sociais e ela é uma pessoa realmente inspiradora. Então, eu fui buscá-la e, na verdade, foi uma empatia aí inicial muito rápida. E, de repente, a gente acabou trocando uma energia legal, porque eu acredito muito e eu gostaria... A história que ela traz, de vida que ela carrega, é uma história que poucas pessoas sabem, ou que poucas pessoas escutam, ou que querem, de repente, né, escutar. Mas que a gente, enquanto sociedade, precisamos entender e acolher e acreditar. Então, a Márcia foi alguém que acreditou nela mesma, porque ninguém acreditou nela. Então, ela recuperou tudo que ela tinha. E aí, aos poucos, a gente vai fazer algumas perguntas, porque a história realmente é de um livro, né? Ela já tem um livro, ela tá produzindo aí um documentário de toda essa história, porque ela não tem vergonha de contar, o que a maioria tem. A Márcia já foi condenada, já foi apenada, já ficou dentro do presídio, já viveu aí os maus tratos e as mazelas do Estado, né? Já foi... rejeitada, já foi discriminada, já foi violentada. Então, acho que se eu pegasse o Código Penal e perguntasse, acho que só não teve prevaricação, corrupção passiva ativa e crimes contra a administração pública, no geral, corrupção né? Corrupção também teve. Mas é verdade. Então, ela já fazia direito antes mesmo de saber que ia se formar uma advogada, né? Então, a história de vida dela é bastante... É até difícil resumir em meia hora. Eu falei, gente, a Márcia precisava de um dia inteiro, né? Porque a gente ia fazendo... De uns 10 episódios do podcast. Pra gente pegar mais. Cada parte. Mas nós selecionamos aqui pra não ficar muito... E só pra instigar um pouquinho mais, né? Então, eu que vou começar fazendo a pergunta... É isso? Pode ser, você prefere? A minha primeira... Eu tenho várias, né? Mas... Vou fazer o seguinte, Márcia. Eu pincelei algumas perguntas. Não pra você narrar a sua história, mas pra você pegar pequenos detalhezinhos. Você me explica só, lógico, contextualiza tudo do cárcere, só do que você foi apenada e como você ficou presa por quantos anos. Mas qual foi o momento mais difícil? Escolha um momento pra me dizer. Mais difícil quando meu filho nasceu. Então conta pra nós. Foi em 2006, né? Foi no presídio... No presídio não, eu estava em uma delegacia que chama São Pedro do Turvo. Ela fica próxima a Rio... Como é o nome do lugar, meu Deus? Rio Pardo, não. Rio Pardo. Santa Cruz do Rio Pardo. Que essa cidade é mais conhecida do que São Pedro do Turvo. Até por causa de uns assaltos que teve lá, então ela ficou bem conhecida. Você tinha sido presa por tráfico. Isso, em Ourinhos. Eu fui presa em Ourinhos, só que Ourinhos não tem delegacia feminina, então eles mandam pra esse lugar, que é São Pedro do Turvo. E aí São Pedro do Turvo fica dividido no fórum de Santa Cruz do Rio Pardo, entre Ourinhos. O meu filho nasceu lá, foi de madrugada. Você tava grávida de 9 meses quando você foi presa? Não, eu tava grávida de 8 meses. 8 meses, quando eu fui presa, tava 7 meses, que eu fui presa em março. O menino nasceu em maio, eu tava grávida de 7 meses. Fiquei na delegacia, lá a delegacia era bem precária, né? Você dormia no chão, eles tinham uma cela lá pra mulheres grávidas, mas essa cela não existia. Até hoje, às vezes eu vejo os flashes na minha cabeça de uma senhora difícil que tinha lá, meu, como essa mulher encrencava comigo. E eu lembro de um episódio de eu barriguda ali, sentada, todo mundo comendo, sabe? E tipo, eles não oferecem. Mesmo que você tava grávida, ninguém te oferecia. E eu, tipo, vendo aquelas pessoas comendo e eu não tinha. E a bendita da Coca-Cola.
que tipo, eles compravam e lá tinha geladeira. E elas Poucas pessoas colocavam... Só quem comprava. E, tipo, eu cheguei lá, eu não comprava. Pra eu, Márcia, minha mãe ia me abandonar. Porque, tipo, a gente já vem de uma relação difícil. Eu não falava com ela quando eu fui presa, eu tinha 19 anos. E não, ela não me abandonou. Ela foi lá, levou as coisas. Mandou comprar uma das Casas Bahias, entregar um colchão pra mim lá, né? E aí, tipo, eu olhava pra minha barriga e dizia Eu assim... imagino as Casas Bahia entregando um colchão na numa delegacia. Né, foi o comentário da cidade. Imagino. E, tipo, eu não sabia o que fazer, porque o menino tava na minha barriga. Eu falava assim, poxa, o que vai ser desse menino? Eu entrego ele pra quem? Pra minha mãe ou pra família do pai? A família do pai não ia cuidar dele. Você foi presa porque foi levar droga por um namorado preso, não é isso? Não, eu fui presa porque eu vendia droga no interior. Mas o pai dele tava preso. Então ele tinha envolvimento... Não podia falar droga, né? Tinha que falar entorpecente, esqueci. Senão o YouTube vai vetar depois. Você vendia entorpecentes no interior. Isso, no interior. E aí de você Ourinhos. foi pega em flagrante. Isso, não. Eu fui... Depois de eu ter feito toda a organização ali da mercadoria que havia chego, ter distribuído, ter encontrado com o rapaz, ter falado com ele, ter feito tudo que a gente tinha que fazer, a venda, a compra, pra onde vai, pra onde deixa de ir. Uma menina, ela tinha uns 17 anos, foi presa. E aí o policial bateu nela. Na hora que ele bateu nela, ela contou tudo. Que foi você? Aí falou, ela tá com vestido assim, ela acabou de entrar no ônibus. Foi ela que negociou tudo, ela que é dona. Te dedou. Aí falou assim, o outro tá num presídio tal e o outro rapaz tá aqui. E aí foi preso todo mundo junto. Entendi. Eu Aí grávida. você foi desse presídio grávida. Aí... Isso, foi pra delegacia. Aí, quando chegou no mês de maio, no dia 10 de maio, às 6 horas da manhã, eu acordei com um relógio batendo assim, fazendo, tipo, o sinal de 5 em 5 minutos. E eu nunca tive um filho. Aí eu lembro que a médica falou isso pra mim, quando eu falei pra médica, eu tô na cadeia. Como que eu vou descobrir quando se a bolsa não estourar, que eu tô entrando em trabalho de parto? Aí ela falou assim, você vai sentir dores de 5 em 5 minutos. Depois de 5 em 5 minutos, essa dor vai ficar mais intensa e ela vai aumentando o tempo. Então, aí nesse momento você vai saber. Eu falei, mas eu tô numa delegacia que é 1 hora da cidade. Aí ela falou, então provavelmente você vai parir no meio do caminho. Falou desse jeito pra mim. Eu entrei em desespero. Aí, beleza, eu vi, até hoje eu tenho isso na memória bem vivo. O relógio, aí o galo fazendo assim, tipo, os 5 em 5 minutos. Aí eu chamei o carcereiro. O carcereiro, muito gente boa. O nome dele é Márcio. Ele pegou a viatura, colocou aquela sirene assim, sabe? Me levou. E, mas ele corria muito. Eu falava pra ele, ou eu vou chegar, ou a criança vai nascer no meio do caminho, ou a gente vai chegar no hospital e eu já vou estar morta. Eu falei pra ele. Aí ele falou, não, já precisa acontecer alguma coisa com você, Deus me livre, eu não vou me perdoar nunca, eu tenho mulher, tenho filho, não sei o quê. E eu, pelo amor de Deus. Mas deu certo. Chegou lá, eu tava com 7 dedos de dilatação. Aí o médico veio e falou assim pra mim, o que você fez? Eu falei, ai, moço, eu vim de droga. Ele, poxa vida, quantos você tem? Eu, 19. Só que isso, tipo, vinha vários médicos conversar comigo, né? Eu fui pra sala de parto, chegou na sala de parto, as enfermeiras, tipo, muita gente boa comigo, mas na hora de entrar pra ganhar o neném, a polícia não queria que eu entrasse sozinha. Eles queriam entrar junto e algemar. Quando você vai ter o parto normal, você fica com as pernas assim, né? Eles queriam algemar minhas pernas. E o médico não deixou, o doutor Roberto. Se você tivesse condições de fugir. Exatamente. Não, e um homem, né? Lá dentro, né? Tinha que ser uma mulher, pelo menos, né? Naquela época, as leis eram diferentes de hoje. Entendeu? Naquela época, às vezes a gente conta isso, tem gente que fala, imagina, isso é uma mentira. Mas tem a Selma que ganhou neném presa, que aconteceu a mesma coisa. Eu tenho a Lia que ganhou neném também presa, que aconteceu a mesma coisa. Na época da Linda foi um pouco pior, porque pegavam as crianças e não te avisavam que estavam tomando sua criança. Diziam assim, daqui que tem consulta. Pegava o seu filho e levava embora. O seu filho ia pra um abrigo. E você ficava dentro do presídio lá sem saber pra onde for. Nem como... Exatamente. Nem como pegar. Tipo, simplesmente iam lá e tomavam os seus filhos. Mas tem gente que ouve essa história e fala, imagina, isso não aconteceu. Mas eu tenho um acervo de mulheres que participaram disso e que podem dizer assim, não, é verdade, porque eu vivi, eu sou uma delas. E aí o médico não deixou, o médico falou que quem mandava ali dentro daquele local era ele. Botou o policial pra correr. A policial teve que ficar do lado de fora e minha mãe sentiu que eu ia ganhar neném. Então, tipo, eu ganhei neném eu não lembro o dia da semana agora, eu sei que, tipo, era umas 11 horas da manhã, eu ainda tava em trabalho de parto. Aí ela chegou lá. E aí a policial veio e falou pra mim, sua mãe tá aí fora. Ela trouxe alguma coisa da criança? Eu falei, não, minha mãe tá lá em São Paulo. Ela falou, não, sua mãe tá aí fora. Nossa.
Que legal. Tava lá. E aí você teve o... Tive ele lá. Ele nasceu de parto normal. A enfermeira veio pra mim e falou assim... Era 2 horas da tarde, falou assim pra mim... você tá com 9 dedos de dilatação. Só que ela fez assim, ó. 1, 2... Eu fiquei pensando, será que ele fez os 9 dedos dentro de mim? Porque ela ficou 1, 2, 3, 4... Ela falou, nossa, tá com 9 dedos. Posso estourar? E eu, pode. Se for acabar com essa dor, pode estourar, né? Aí ela estourou. Aí eu senti aquela água e já nasceu. E na sala do parto, o médico, enquanto ele me costurava, porque eu levei ponto, ele queria saber o que eu tinha feito. Eu queria conversar. Por que eu tava presa lá? Mas é ruim a cadeia? Como que é lá? E como você vai fazer com Não, essa é criança? ótimo, querida. Ele, como que você vai fazer com essa criança? Não, porque eu conheço São Pedro do Turvo, só tem uma delegacia, a cidade é muito pequena, são 12, 15 mil habitantes. Eu falei, só isso? Ele falou, lá é uma cidadezinha muito pequena, como você vai fazer? Você só ia pra passar droga, você nunca tinha ficado, né? Não, é pra Ourinhos que eu ia, né? Os entorpecentes eram vendidos em Ourinhos. É que lá não tinha delegacia. É que lá não tinha delegacia feminina, só masculina. Então eles mandavam pra São Pedro do Turvo. Inclusive, esses dias, eu reencontrei uma mulher que ficou comigo lá em São Pedro do Turvo. O nome dela é Jussara. Ela sempre foi lésbica a vida inteira. E ela se casou com uma moça. E essa moça me chamou pra perguntar alguma coisa do processo dela. E aí, essa Jussara veio junto. Que é a Eu falei, mulher dela. eu te conheço de algum lugar, não conheço? Não. Ela falou assim, eu já fiquei presa. Você ficou presa onde? Aí ela foi contando. Eu falei, São Pedro do Turvo, você ficou presa, não ficou? Ela falou, fiquei. Eu falei, pô, você me dava Coca-Cola lá, lembrei, eu barriguda. Eu e a Coca-Cola. Aí ela falou, lembro sim, você grávida, né? As meninas faziam vontade, eu não te dava. Lembro sim. Aí ela, tipo, comprava pra mim, sabe? Porque eu tava grávida, né? Grávida, meu Deus do céu, grávida passa vontade, meu Deus. E daí eu você lembrei. teve o nenê? Isso, aí eu tive o neném, aí na hora o médico vem visitar a gente no quarto, né? Pra saber se tá bem e tudo mais. Aí ele viu eu chorando, ele perguntou pra mim, ele falou assim, por que você tá chorando? Eu falei, uns problemas aí. Aí ele falou assim pra mim, divide comigo, né? Quem sabe eu não posso te ajudar. Era um pediatra. Nem lembro da cara dele, só lembro do nome. Roberto, ele ainda perguntou pra mim se o meu filho chamava Roberto, era por causa dele, né? Aí eu falei, não, é por causa do pai. Ele, pensei que era por causa de mim, tô aqui te defendendo. Ele falou desse jeito. Aí ele pegou, eu falei pra ele, eu falei, não, que eu fiquei presa, tem que levar ela pra delegacia. Só que a cela onde eu tô, a janela é quebrada. O banho é gelado, as meninas fumam muita maconha, muito cigarro. O que eu vou fazer com esse menino lá dentro? Aí ele falou assim, você ama seu filho? Eu falei, amo. Aí ele falou assim, se você ama seu filho, então manda ele pra casa, né? Aí eu olhei pra ele, eu falei, mas como que eu vou avisar pra minha mãe? Ele pegou o celular e me deu. Era um Samsung, assim, pequenininho, bem bonitinho. Me deu, assim, falou, liga pra ela. Eu liguei pra minha mãe, ela foi, buscou ele e levou ele embora. Aí veio a mega rebelião. Ainda bem que eu mandei o menino pra casa. Imagina o menino lá no meio disso tudo. Então, o momento mais difícil de tudo foi se desvincular do seu filho. Foi. Hoje, com Foi a entrega, né? a entrega foi muito dolorosa. O hospital inteiro. Não é fácil, né? Nossa, às vezes eu fico lembrando que o hospital inteiro olhando. Nossa. E minha mãe chorando com o menino no colo. E o menino chorando do outro lado. O leite caindo do peito. Nossa, Meu foi horrível. Deus. Eu lembro disso até hoje, assim, com detalhes. Parece que eu tô que é hoje. vivendo. Na verdade, é um trauma, né? Além disso, além desse momento mais difícil, você chegou a fazer parte de alguma organização? Não, Na- mas já fui convidada. Tá. Mas nunca tive interesse. Quando Você sempre foi um cartel de drogas, é isso? Você sempre foi tráfico? Não, sempre foi... Não, da facção que ela tá falando? Não, o seu sempre foi tráfico de drogas. Sim, sim. Você nunca foi usuária. Não, nunca. Nunca usou. Quem vende, não usa, né? Se você quer ser comerciante, você não vai usar aquilo que você vende. vai ter preju. Com certeza. Não, o preju não vai conseguir vender depois, né? É. E você teve convites pra participar de organização? Da facção, não. A única que eu fiz parte por um tempo determinado foi de um cartel. Eu tenho até os prints, viu, gente? Que é o cartel de drogas, tá falando? Isso, que é o primeiro cartel brasileiro que teve no Brasil, que é até de um empresário muito famoso. E ali como do que você Ceará. distingue um cartel de uma organização? Sabe que eu não sei? Porque o cartel deles era composto por um português e 5 cearense. E eles só mexiam com tráfico. Só cocaína. Só cocaína. Só que eles não expandiam para integrantes entrar. Eu acho que talvez essa seja a diferença. Entendi. Porque A organização era não te apoia. limitado. Não, o deles era limitado. Entendi. Só somos nós e acabou. É um grupo restrito com um fim definido. E, exatamente. Então, tipo, o objetivo deles é só
era só o tráfico entre os países. Não era, tipo, por exemplo, como o traficante que compra droga vai vender ali na esquina, ou pro comerciante que tem uma biqueira em outro lugar. O deles era diferente. É a pasta mesmo. É a cocaína pura. Isso, mandava buscar dentro da selva. Crime federal, né? É, exatamente. Tanto que eles foram presos pela federal. Eu não fui, glória a Deus. Mas eles foram presos pela federal, entendeu? A federal veio... tráfico Você tem internacional. ideia? A federal saiu do Brasil pra ir prender eles lá em Portugal. Pra você ver o nível, deixou eles passarem com tudo, deixou Flagra. fazer tudo, mas chegou lá, pegaram eles em Tava flagrante. monitorado. Exatamente. Estavam monitorados. É, pra você ter ideia da dimensão que era, mas os integrantes eram limitados e poucos. Eu tenho até o logo deles, viu, gente? Eu tenho Existe até um o logo desse cartel? Tinha um logo, as drogas eram com aquele logo. Você sabia Quando quem eu se briguei, reportar. exatamente, quando, na verdade, todo mundo se reportava a mim. Porque eu que era responsável de comprar, enviar, administrar. A venda não era eu. importante, então, no cartel. Tinha, lógico. Se eu falasse assim, não vai comprar essa daqui, não vai comprar. Não Você é chegou boa. a ler o livro? Ainda não. Não é boa, não que tem lá qualidade. eu conto. Não é boa, não tem tipo, qualidade. eu ia pra um local e eu dizia assim, olha, aí você faz um teste, que eu não vou ensinar, porque eu fui proibida. Mas você faz um teste com a... Foi entorpecente. Exatamente, pra você poder saber se a qualidade dela é boa, pura ou não. Se o alcaloide misturado. dela não foi alterado. E eu fazia isso. Chacoalhava lá e dizia, isso aqui não tá bom, isso aqui tá bom. Pegava por amostragem a Exatamente. pata. Aí eu dizia, não compra esse aqui, que isso aqui não vai ter saída. Isso aqui vai, E isso você aqui ganhava é um bom. percentual ao descer. Ganhava. Por cada quilo, eu ganhava um dinheiro. Entendi. Você tinha Ganhei dinheiro, viu? Você ganhava um tanto por quilo que descesse a fronteira. Não, 1 quilo por cada país, para cada país que fosse. Que você enviasse. Exatamente. E eu ganhava também um valor por cada quilo que chegasse pro estado do Ceará. Que Porque o descesse foco de caminhão, porque o foco de lá era Ceará. distribuía de Não, lá, Fortaleza. lá eles abasteciam ali aquelas regiões próximas. E para outro país eles iam para, tipo, Portugal. Tinha mais outros 2 países que eu não lembro agora. Mas o foco mesmo era Portugal. Que era chegar e mandar a pasta. Você tinha um papel importante, então, com isso. Você até falou que fez muito dinheiro. Quando que você percebeu que isso não era mais pra você, assim? De todo esse dinheiro, sabe o que eu tenho até hoje? Até hoje, uma carteira da Louis Vuitton, original. E uma bolsa da uma marca que todo mundo gosta. Michael Kors? Michael Kors, marrom. É o que eu tenho até hoje. Tem uma Resto, cor pra aquela nada mais. bolsa. Eu falo assim, podia vender essa bolsa, né, cara? Ela é porque série colecionador. Mas ela é muito linda. Eu olho ser pra ela desfazida assim, daquela sabe? energia. Aí eu olho pra ela e falo assim, pô, mano, eu devia Não vender, restou mais né? nada, Márcia. Não, eu vendi, Você né? gastou tudo. Vendi, gastei. Porque quando você vai preso, o ladrão, quando ele é bom, o que ele faz? Doutor, o negócio é o seguinte... Tô cometendo crime, vou te pagar aqui um valor X por mês, mas já tenha ciência. Se acontecer alguma coisa comigo, você tá pago pra me defender. Eu não fiz isso. E aí, quando eu consegui um advogado, eu peguei o carro que eu tinha e dei pra ele me abandonou. Nossa. Então, tipo assim, na verdade, eu só tomei prejuízo. Foi aí que eu falei, vai me abandonar, então agora quem vai se defender sou eu. E quando que você percebeu que o crime, ele não era mais pra você? Quando eu me apaixonei pelo Ricardo. Tá. Aí eu mudei de ideia, que eu comecei a ver as coisas diferentes. Tanto que, às vezes, a gente Você briga... tava solta, você tinha sido solta. Você tava em regime aberto. Não, eu saí da cadeia e tudo mais. Só que o momento, assim, que eu vi mesmo foi neste momento. Foi quando eu conheci o Ricardo, que daí eu falei assim, cara, vou sair do crime, né? Essa vida vale a pena. Exatamente. Mesmo assim, eu ainda cheguei a fazer... Ricardo é seu marido. Ainda cheguei a fazer algumas coisas erradas, que inclusive coloquei ele, que foi o tráfico internacional, como ele fala o espanhol bem fluente, levei ele para outros países, a gente lá aprontou, fez tudo o que fez. E aí, quando eu voltei, eu fui presa. Ele me abandonou na cadeia, ele não foi me visitar. Só que eu era muito apaixonada por ele. E eu falava assim, cara, se eu ficar no crime, se eu viver esta vida que eu estou vivendo, o cara não vai ficar comigo. E eu achava que ele era o grande amor da minha vida. Hoje eu vejo que existem amores que eles são temporários, mas o grande amor da sua vida é você mesma, não um terceiro. Mas nessa época, eu condicionava a minha felicidade a ele, que era ele. Então, pra eu, Márcia, a minha vida se definia no Ricardo. Hoje eu já tenho outra visão. Ele fala pra mim que eu não gosto mais dele. Eu falo, não é que eu não gosto mais. Você não brigou tanto comigo pra eu estudar? Porque eu não sabia ler. Ler eu sabia. Você não sabia escrever direito. Eu não sabia falar direito. Mas você acabou o ensino médio e quando foi pro crime, você já tinha terminado o ensino médio. Sim, eu terminei na cadeia em 2008, o ensino médio, entendeu? Mas eu já tinha terminado. Só que
se você pegar a Márcia lá de trás pra Márcia de agora, ela é até a Com forma certeza. que eu me expresso, que eu falo, é outra completamente diferente. Então, tipo assim, eu dizia assim, meu, esse homem não vai querer ficar comigo. Eu olhava, assim, dia de visita, eu chegava a ver ele entrando, assim, pelo portão, sabe? Nossa. E era tudo fantasia De da tanto que minha você queria cabeça, que- de tanto que eu queria. espiritual, Você né? tinha mais isso Exatamente. do que seu filho foi tirado. Exatamente. Olha pra você ver, onde que uma mãe que teve um filho, ela se importa mais com o cara que não vai ver ela do que com o filho. Meu filho ia me visitar. Minha mãe levava ele lá e tudo mais. Teve uma época que eu falei, não deixa mais ele vir aqui não, essa cadeia, essas energias. Ai, credo, vocês vão embora, eu fico chorando, parece que tem um espírito lá na minha cela. Não quero mais. Aí ela não levou mais ele. Mas o Ricardo, pra você ter ideia, dentro do presídio, o celular é proibido. Eu tinha um celular dentro da cadeia, porque eu tinha que ligar pra ele. Eu precisava ouvir a voz dele, eu precisava Você saber... aceitava o risco de uma falta grave. Exatamente, porque pra falar com ele. Quando eu sabia que, por exemplo, o Giro ia entrar no presídio, eu cavei um buraco. Eu e a Monique cavamos um buraco dentro da cadeia. De vez cavamos um buraco pra fugir, né? Eu e a Monique, a gente cavou um buraco dentro da cadeia. A gente colocou o celular lá dentro. Depois a gente fez cimento com aquele negócio que a gente tirou, esfarelou tudo. Pra ninguém pegar. Colou, aí secou. E a gente falou assim, aqui ninguém vai achar esse celular. O giro é Pode como- vir aqui, pode quebrar a cela inteira que ninguém vai achar. Dito e feito. Não, se quebrasse a cela ia... Não ia achar, porque, assim, a O cimento. cadeia, o cimento, quanto mais você cava, ele tem uns encanamentos que passa o ferro. E aí você colocou. Exatamente, e a gente descobriu isso pela estrutura do presídio. Eu, a Monique, a Kathleen também, que com certeza ela vai assistir, que ela não perde nada que eu participo. E aí eu coloquei o celular da Kathleen, coloquei o meu. Meu, a gente juntou todos os telefones ali de pessoas que confiava e guardamos. Tudo pra falar com é. ele. Você corria esse risco. Não, exatamente, porque pra mim, ele era o amor da minha vida, então eu não podia ficar sem falar com ele. Tanto que no dia que eu fui embora, eu liguei pra ele me buscar, de vez ligar pra minha mãe. Olha que absurdo. Que é o último dia que você entrou no Foi. presídio na sua vida. Exatamente, foi no Ali dia você 26. se prometeu. Ali, 26 de janeiro, isso até eu sei. 26 de janeiro de 2018. Na hora que eu saí, eu falei, nunca mais eu volto pra esse lugar. E Por você causa acha... dele. É isso que eu ia falar. E você acha que é por conta dele ainda? Era. Não, que- hoje não. Então, e o que te mantém longe do crime hoje? Porque eu tenho certeza que proposta não te falta. Ah, não mesmo. sempre assim. Esse dia eu tava falando pro meu marido, né? Eu tava falando pra ele, falei, cara, meu, você vai no presídio e quando você fala, não, que eu já fiquei presa, meu, os presos ficam te cercando ali, querendo claro. falar com você. É um absurdo isso, eu Igual falo pra ele. advogado quando chega na delegacia. Tem trocentos recados que eles querem que você passe. É igual, fica aquela roda assim. Sim, e família também, né? Te procura muito por causa disso. Mas o que te mantém afastada hoje, que você encontrou a Márcia? Quando o direito. Que legal. Ah, eu também sou apaixonada Foi o por fato ele. de ter feito a faculdade de Direito. Eu até me emociono, eu falo que o direito salvou minha vida de todas as formas que, nossa. O de ter Legal. feito, ou de ter feito a faculdade que vai te defender, que você vai conhecer os seus direitos, ou de ter feito a faculdade que se você tivesse feito antes, você não teria entrado. Ou é pela autoconfiança, por você ver que é capaz. Pra eu ver que eu sou capaz. Hoje eu sento assim, às vezes eu falo, nossa, onde eu cheguei? Onde eu cheguei? Meu marido também, às vezes, olha pra mim e fica, por que você tá me olhando? Aí ele, olhando pra Tô você, te te admira. Ele fala isso admirando, mesmo. Olha onde você chegou, cara. Quem diria? Ele fala Só pra deixar claro que a Márcia saiu do cárcere, prestou faculdade, agora é formada em Direito, advoga em parcerias e faz especialização. Então, ela justamente foi pra área que 4 pós-graduação. que ela tem legal. o hiperfoco, ela Eu é faço direito hiperativa. penal, perícia criminal, por causa do júri, que eu tenho vontade de ir. Faço neurociência, pós em neurociência e faço direito de família. E o que te mantém fora hoje, então, foi o direito. Foi ter porque eu se me formado. encontrei. Eu vi que o crime Não compensa, eu também acho. não é... Não, né? Na verdade, compensa em alguns casos. Mas, não, se for parar pra analisar, tem uns casos aí que compensa, viu? Mas eu falo que chega um momento que você cansa de viver no pecado. Porque No você risco. acorda e você não tem perspectiva nenhuma de vida, porque você tá preocupado se a polícia vai vir, se vão fazer alguma coisa com você, Essa se adrenalina. vão invadir a sua casa, entendeu? Esses dias, o meu marido me acordou 5 horas da manhã. E com barulho, eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei com dor de cabeça o dia inteiro. E ele falou assim pra mim, e na cadeia você fazia como? Eu falei, na cadeia não se dorme, você sabia disso?
Falei pra ele, não, eu falei assim, vocês lembram quando eu saí? Às 5 horas da manhã eu tava com o zoião regalado desse tamanho. Porque na cadeia não se dorme. E se você me acordasse na cadeia, meu filho, você tava morto, não tava nem vivo pra contar a história. E ele, é verdade, né? E se dorme é com o olho aberto, eu tô fechado. Exatamente. E hoje Assusta, eu né? tenho uma tranquilidade. Eu deito na minha cama e eu Sim. durmo. E no outro dia, tipo, se eu visse... Antigamente, quando eu vi uma viatura, eu ficava desesperada. Principalmente Será se fosse que é federal. comigo? Não, a militar ainda ficava de boa, mas se eu visse uma viatura da Polícia Federal, nossa, eu entrava em desespero. E aí, depois o tempo foi passando, eu fui vendo como é maravilhoso, né? Você acordar, você trabalhar, você ser provedora do seu sustento. Sim, Eu entro de na forma lícita. Exatamente, eu entro na Shein, eu compro aquilo que eu quero, eu entro na Shopee, eu compro aquilo que eu quero. Sim. Tipo, Você Geladeira come o que preta. você quer. a geladeira preta. Você come o que você quer. Exatamente. Você escolhe com quem conviver, com quem dormir. Exatamente. Eu fui na loja com a minha filha, a gente entrou e minha filha é autista não verbal. Pois nesse dia ela verbalizou, minha filha, conversando igual adulto. E eu fiquei assim, indignada. Ainda bem que a tia dela dava junto comigo. Porque se eu estivesse sozinha, acho que ninguém ia acreditar. Não, porque a Pepa não, mamãe. Eu não quero essa Pepa, eu quero essa daqui. E ela foi enfiando as coisas dentro do carrinho. E eu olhando assim e falando assim, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Meu Deus, como que eu vou pagar isso? E aí ela foi pegando. A gente conseguiu ainda fazer umas trocas, pegar o carrinho, não sei o quê. Chegou na hora de pagar, deu R$500. Eu fiquei olhando pro carrinho, olhando pra moça, olhando pro carrinho. A moça ainda falou... Quer que eu tire alguma coisa, moça? Porque ela viu como que eu fiquei, né? Eu falei, não, né? Deixa aí. Depois eu saí do shopping falando, cara, é minha filha. Olha só, o momento que eu vivi com ela. Quantas vezes eu quis viver isso com o mais velho e não pude, porque eu não tinha dinheiro. Tava E presa, quando eu né? tinha, exatamente, quando eu tinha dinheiro, eu gastava com qualquer coisa, menos com meus filhos, E não porque no caso podia com meu andar filho. livremente, assim. Exatamente. E do que eu comprar, tinha que tomar cuidado. Porque qualquer hora a polícia podia vir e levar embora, porque vem de origem lícita. Eu tô reclamando. Acabei de fechar um contrato pros outros. E vou ficar reclamando de eu poder proporcionar isso pra ela? Márcia, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto ao egresso, aquele que sai, né, do sistema como você, que se coloca no mundo, na sociedade, você falou que muitas vezes as portas foram fechadas, né? E isso te impediu, lógico, de acreditar em você mesma, né? Então, quem fez você acreditar em você mesma? A faculdade, né? É ter um diploma, que fez você acreditar que você pode... Porque você pode de maneira sozinha, você não Trabalhar no depende dos direito, outros, né? Você não depende mais dos outros. A faculdade te faz crer que você não depende de que alguém abre uma porta e põe uma CLT, né? E aí a nossa pergunta, a gente pensou em tanta pergunta, eu e a Nossa. Andressa, a senhora... Tivemos que a que gente entendeu, como o olhar discriminatório que as pessoas têm por alguém que já passou pelo cárcere, alguém que já foi condenado, já ficou anos preso, já cometeu delito, confessa, né? Não é aquela pessoa que nega, fiquei preso ilegalmente, injustamente. Não, confesso, fiz errado, errei, pronto. E quem nunca errou, que atira a primeira pedra, dizia a Madalena, né? Isso é bíblico. Que momento que você foi, se você pensasse igual você pensou do seu filho ter dado para tua mãe, né? Do mais difícil. Né? De ter sido uma egressa, fora do cárcere. Qual foi, assim, a Algum fato que você falou, discriminação- aqui eu fui humilhada. Nossa, foram tantas. Mas pegar tem uma que até hoje ela me machuca ainda, até quando eu lembro. Eu tinha uma amiga, e essa amiga andava na minha casa, mas ela não sabia da minha vida, porque eu escondia de todo mundo isso. Sempre escondi, sempre guardei só pra mim, porque eu tinha muita vergonha. E aí eu chamei ela Ela começou a frequentar a minha casa, os meses aniversário da minha filha. Nisso, o patrão do meu marido contou pra ela que eu tinha ficado presa. Com esse negócio de Google, você digita o nome, e ela virou e falou assim... nossa, eu não sabia. Eu coloquei a vida do meu filho em risco. Ela pegou o meu filho no colo. Ela falou isso? Falou. Não. E ela me contou achando que eles tinham me contado. Depois disso, eu também sou cão, né? Porque eu me vinguei dos dois. O que eu fiz? Fui lá, me vinguei deles. Só que os dois, eles viraram inimigos entre eles. E como eles tinham falado muita coisa sobre mim, eu acho que eles ficaram com medo, tipo assim, e se ela souber que eu já falei isso? E se ela não souber, então eu vou falar. Aí quando ela veio, ela veio me pedir perdão. Falei assim, eu sei que eles devem ter te falado, mas eles não tinham me contado ainda. Aí Nossa, que você doeu mesmo. Mas me machucou Saber muito que ela aquilo. teve, ela falou, ela pegou meu filho no colo, como coloquei se a vida do meu uma filho em pessoa risco. presa, ou que já tivesse sido presa, não pudesse segurar um Ela filho falou no assim, colo. eu coloquei, Mas se fosse eu o coloquei a abuso de vida uma do meu criança, né? O filho que tem em a ver? risco. Ela pegou meu filho no colo. Nossa, que me machucou. Nossa. De você não poder... Esse- É uma amizade, né? A gente sente muito... Mas eu também sou cão, porque eu me vinguei dele. Não, tudo bem, Márcia, isso... Tá bom. Ô, Márcia, Me vinguei. e por que você gosta muito do direito também? Eu sou apaixonada pela área. Mas por que você escolheu o direito? Você poderia ter escolhido qualquer outra graduação, até mais curta, talvez, de 4 anos. É porque eu levei 5 quais? anos e 6 meses, viu, pra me terminar a faculdade. Não foi com 5 anos, não. E quais são os seus objetivos agora que você está formada?
O direito, eu acredito cegamente nisso e eu falo isso pra todo mundo, Como que não é acredita na você. justiça? É um dos pontos, mas não é você que escolhe o direito, é o direito que te escolhe. Se você tem um senso de justiça, pode ter certeza que você vai pro direito. Porque quando alguém vem te contar alguma história, você já se dói pelaquela pessoa. E essa é uma das formas que acaba virando um contrato pra dentro do escritório onde eu trabalho. Porque a pessoa vem me contar a dor dela. Eu falo, não, mas peraí. Isso aqui dá pra gente fazer isso, dá pra gente fazer aquilo. E eu tomo a dor, assim, como se fosse minha mesmo. Nossa, parece que tipo, o problema é meu, entendeu? Então você vai ter que trabalhar isso. Isso já me Como você falaram. acredita no direito se foi ele que cerceou uma parte da sua vida? Exatamente, porque o direito tá aí pra quem faz coisa certa e pra quem faz coisa errada. Então você entende que você tinha E que com ficar. certeza. Isso, às vezes, dentro do presídio, eu falava. Uma vez a psicóloga até me chamou por causa disso. Porque o que acontece? A presa dentro da cadeia fica... Deus vai me tirar daqui. Não, porque eu tô fazendo campanha, fica 10, 15 dias sem comer, porque Deus vai me tirar. Eu dizia, não, gente, se a lei diz execuções penais, você vai cumprir a sua pena, no momento de você progredir, você vai progredir, e você vai embora e acabou. Falar isso, nossa, dá até morte. Então você concorda que você tinha que ficar preso? Você Sim, eu cometi um reconhece. crime. Eu cometi um delito, E lá dentro né? você concordava. Isso é muito legal. Também, sempre concordei. E mesmo assim, quando você saía, você depois voltou a reincidir porque não tinha? Ou porque Isso. essa adrenalina da falta de medo, a adrenalina de... Oportunidade, eu não tinha. Eu não tive. E quando eu tive, me tiraram. Então, você olha pra um lado, olha pro outro. O que tem? O que tá lá te esperando? O Só tem crime de novo. exatamente. O maior motivo da reincidência é isso. É. A pessoa sai do... Eu falo muito isso. A pessoa sai do presídio acreditando que vai ser uma pessoa melhor, que não vai voltar a delinquir, que vai retomar Ter as rédeas da sua oportunidade. vida. Mas assim, quando ele chega no meio dele novamente e se depara com a mesma realidade que fez ele entrar pro crime, ele volta pro crime. Porque o Estado não fez nada enquanto ele estava preso pra mudar aquela realidade dele. Exatamente. O contrário, né? Nem aceita. Te discrimina mais ainda, né? Exato. Mais do que quando você era... Eu passei muito por isso. E essa questão de você aceitar estar presa e ter que cumprir a pena é muito interessante, porque pouquíssimos presos acreditam nisso. Então, vamos dizer que a psicóloga me chamou, porque É. falou que... Olha, Márcia, você tem que entender que no presídio, a fé das pessoas, elas não podem... você não pode questionar a fé das pessoas. Eu já tava me encrencada com ela, porque um dia eu fui passar um atendimento com ela. Tipo, psicóloga, né? Você vai contar aquilo que você Sua sente história. pra psicóloga. A psicóloga vai contar pra diretora, quase tomei uma falta grave. Nossa, olha que Entendeu? né? Exatamente. Então, eu Muito já era meio antiético. encrencada com ela. Aí, quando ela me Ela chamou... foi se achar como psicóloga. Eu falei, o que você quer, né? Aí eu fui lá no atendimento, era pra falar isso. Eu falei, olha, fé é o que eu perdi em você. Porque eu vim falar com a senhora, eu conversei com a senhora me levou pra diretora. Então, tipo, fé, eu já perdi a fé nisso daí, né? Mas a fé dos próximos lá de cima que a senhora tá falando, não é perder a fé, mas elas ficam sem comer, elas ficam Elas lá acham que colocam ela em gritando, risco. chamando a Deus, perturbando a minha paz, sendo que existe a lei de execuções penais. Elas cometeram crime, elas não estavam vendendo bala na esquina. Falei pra ela, aí ela falou, não, Márcia, mas é que você já tá um pouco mais evoluída que elas. Bem assim ela falava, vamos tentar, né? Tirou mais cadeia. Tipo assim, ela falou assim, vamos tentar, né, evita. Eu falei, tá bom, vou evitar. Mas não tinha como, não. Aí me colocaram pra morar sozinha, porque eu era insuportável. É ótimo. E aí você, de mensagem, acho que é engraçado, de expectativa, hoje, o que você tem de expectativa? Já se formou, tá fazendo as pós que são ligadas, porque o direito de família é muito ligado ao direito penal. Sim. Eu brinco que a panela é a frigideira. Quando eu vou vender, vender não, né? Quando eu vou fazer um Cada um tem a atendimento que a pessoa vai contratar, eu falo pra ela, olha, não é só um advogado que você tá contratando. Você tá contratando uma equipe, você tá contratando um advogado criminalista também, porque geralmente processo de família vira queixa-crime, porque um começa a caluniar o outro, principalmente no divórcio, guarda. É bem difícil. Violência. E aí eu acabo trazendo o cliente pra mim por conta disso. E a sua expectativa é advogar. Não. É ser dona de um escritório e ter... E coordenar os advogados. Exatamente, coordenar aqueles advogados que vão trabalhar pra mim. Porque você vai advogar. não estou sendo arrogante. Não vou. Eu vou trazer... Captar cliente. O que ela é Exatamente, boa é isso na que eu ia falar captação. agora. Eu entendo... Uma vez o Felipe falou assim pra mim, Márcia, você como estagiária, eu sempre falo isso pra todo mundo quando me chamam pra perguntar. Você tem que saber todas as áreas. Todas. Quando você se formar... Quando você se formar, não. Quando você começar a advogar, que você se achar, você vai dizer, essa é a minha área. Então, você vai se especializar naquela área e você vai ser a melhor naquela área. Mas você, como estudante de direito, você tem a obrigação de, se alguém te parar, você perguntar. O que você me perguntar, eu sei. Exceto o INSS, que eu não gosto muito. Previdenciária, Mas, mas ainda também. dou uma arriscada. E tributário, eu ligo pra ele. Apesar que um dia eu tava fazendo uma prova online, né? Na época da pandemia, eu liguei pra ele.
Aí eu falei assim pra ele, me ajuda aqui, porque ele tem até pós no tributário. Falei, me ajuda aqui, né? Tirei 3. Fiz sem ele, tirei 8,5. Porque, tipo assim, eu entendia que na prova online, se você cola, você tá se sabotando. Sim. E eu via todo mundo tirando 10. E eu tirava 6,5, 7. Você vê minhas notas, é sempre isso. E um dia eu fui questionar a coordenadora. E ela falou assim, então, você estuda. Os seus colegas, se você sentar hoje pra conversar, eles não têm metade do seu conhecimento. Então, não ache um. E continue assim. E tanto é que, às vezes, me chamam até pra mim fazer uma procuração, que eu fico indignado com isso. Mas eu falo, caramba, tá vendo? E eu ainda me comparava com elas. Isso também foi uma coisa que eu aprendi. Você fez mais A maduro. não se comparar com os outros, sabe? Aquele outro tá tendo o maior sucesso e quando você vai ver, como que é esse sucesso, né? Sim. Vamos dar uma olhada. Sucesso é algo muito relativo. O que é sucesso pra mim, às vezes, não é pra você. Né? Exatamente. Tem gente que não quer, que quer liberdade geográfica. Não, tem gente Entendeu? que vem de uma família doriana, que não existe, né? Então. Mas, Exato. tipo, advogar mesmo, eu acho que é algo que eu não vou fazer 100%, mas eu vou ter que fazer, né? Claro. Mas Até é... pra Tem que saber poder- fazer pra ensinar. Pra ensinar e pra cobrar. Porque Exatamente. Você, como dona de escritório, você quer que faça do seu jeito. Exatamente. Mas nos meus planos, hoje eu tenho bastante advogado que trabalha comigo. Eu falo que eles não trabalham pra mim, que eles trabalham comigo. Sim. O processo vem, eu olho lá os contatos que eu tenho, eu falo, eu vou chamar esse advogado aqui pra ir É o comigo. network, né? E aí eu Ela é uma levo. boa captadora. Então, tipo, eu não tenho... Ninguém tem obrigação comigo, eu não tenho obrigação com ninguém. Eu chamo Sim, quem eu sim. quero, quando eu quero, e eu escolho. Porque o cliente, ele fala até pro próprio advogado. Ele fala assim, não, mas a Márcia vai fazer também, né? Tanto que Legal. eu acho interessante é que, quando eu mudei a minha postura, uma vez eu tava conversando com a Simone, e ela falou uma frase assim pra mim, eu nunca vou esquecer. Olha, Márcia, foi no dia que eu entrevistei ela no podcast. Você representa 1 milhão de pessoas. Eu era muito barraqueira na internet. Nossa, eu arrumava muita treta. Meu Deus do céu. Eu não respeitava, me xingava, xingava também. Ia naquele canal do YouTube, eu falava, é meu canal, não vou ficar citando desaforo de ninguém aqui, não. Me xingava, menina, eu metia a boca. Nossa, eu falava absurdos. E eu recebia muito hater, como eu recebo até hoje, Muita né? crítica. E aí eu comecei a falar, se eu represento 1 milhão de pessoas, pode ser que desse 1 milhão, uma parte delas diga assim, ela não me representa. Mas uma grande parte diz que eu represento. Sim. Então eu tenho que mudar a minha forma de falar, a minha postura, É. a forma que eu me Tem que visto. ser mais Parar de brigar. profissional. Exatamente, Parar de a brigar. forma que eu trato as pessoas. Então, eu parei de ficar batendo boca na internet, foi uma das coisas que eu parei. Quando alguém tá me dando algum hater, né, que isso acontece. Bloqueia, vida Não, que segue. eu respondo assim, vai me avisando aí, tá bom? Só pra me ficar atualizada. Eu comecei a ironizar as respostas e não ficar Pouco batendo engaja. boca. Engaja. Teve uma advogada até que falou pra mim assim, eu tenho o print até hoje, que eu guardo tudo. Que eu era uma vergonha pra OAB, que pessoas como eu não deveria, a OAB não deveria aceitar, e que eu saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. Tudo isso porque ela veio me questionar, que eu tinha falado que agente penitenciário e policial penal não era a mesma coisa. Virou agora, há pouco tempo. E aqui no estado de São Paulo ainda não é, mas em outros estados já é. E aí eu tava falando isso, que a menina falou assim, acho que é policial penal. Eu falei, não, agente penitenciário é uma coisa, policial penal é outra. Eu falei isso na entrevista. Ela escreveu, falando um monte pra mim. Eu falei, ei, eu sou estudante de direito, eu estou no direito de errar. Eu ainda tenho esse direito, né? Eu Todo estou mundo. aprendendo. E o advogado tem direito de Também. errar. Nossa, e essa Anos. resposta, ela falou que a cadeia saiu de mim, que eu não saí da cadeia, mas acabou com a minha raça. Aí eu escrevi pra ela assim, continua que eu já tirei os prints, tá bom? Daqui a pouco eu te acho. Aí ela foi, me bloqueou e apagou tudo, mas eu já tinha tirado os prints. Aham. E eu olho assim e falo, tá vendo, meu? Sai dessa energia. Eu falei, Márcia, você representa um povo. Agora, Exato. a Isso me ajudou a mudar. A não última adianta ser pergunta. ela é guerreira, mas não tem que ser guerreira com quem não sabe lutar, né? Não, Mao Tse eu Tung falo falava isso. que pode ser guerreira, mas não precisa guerrear o tempo todo. Né? Seja Não, guerreira, não, mas não guerreia. com as pessoas certas, né? Não vai perder energia. Então eu falei, Márcia, é isso aí. Você representa uma massa carcerária. Você não Sim. pode sair xingando e brigando, porque não é esse o caminho da paz, né? Não é esse o caminho. Não, e que as você pessoas vão olhar pra você e vão sempre dizer assim, tá vendo? Ela é quer. presidiária. Barraqueira. Isso. eu não é falo- esse o seu perfil. Exatamente. Não é esse. Eu falo pros meus clientes de você sempre, né? Porque eu acredito na ressocialização. Então, se o Estado não ressocializa e a pessoa quer se ressocializar, eu acredito que ela possa. Claro que se tem a família do lado, é melhor, é mais fácil, mas depende única e exclusivamente da pessoa. Isso é verdade. Então, você continue ressocializada, porque eu preciso continuar dando meu exemplo. E por si Não é? só, né? Ter Claro. família é mais fácil. Então, aí eu comecei a mudar isso.
Aí eu começo, tipo assim, quando eu vou tomar alguma atitude, eu falo, calma, eu não posso tomar essa atitude, Isso. porque eu não sou sozinha. Tem pessoas É a que. mudança do nome. Exatamente. Então, tem pessoas que olham e falam assim: nossa, mas eu me inspiro em você. Escrevem pra mim todos os dias. Não, É, e isso a é maioria emocionante. das pessoas que se inspiram em você, não te falam. É. Então, assim, tem muito mais gente do que Do você que possa você imaginar. imagina. E tem gente que nem passou pela cadeia e fala, pô, meu, você é cheio de Tem problema. Porque depoimento. é superação. É. Agora, a última pergunta. Qual mensagem você gostaria de deixar para essas Todo pessoas? dia ela deixa uma. É, Mas uma diferente, uma que exclusiva. exclusiva pro nosso post de quem é egresso, de quem tem alguém na Tá família cumprindo que, pena, às vezes, que ou tá que tem medo de ser precisando preso. É. Uma mensagem? É um... Calma, o meu testemunho, TDAH assim. que não me permitiu entender. Como que é? Uma mensagem para um egresso. Uma mensagem de motivação, assim. Só uma amiga sua que saia hoje do sistema Um penitenciário. conselho. Ah, tá. Agora eu entendi. É, um conselho. O conselho, acredite mais em você. Não dê ouvido aos outros. Mantenha foco daquilo que você quer. E muita gente vai dizer pra você que não vai dar certo, que não é esse o caminho, que você já ficou presa, ninguém vai te dar oportunidade, mas você tem que colocar na sua cabeça que vai, sim, e manter o foco. Porque no meio do caminho a gente tem algumas tentações, principalmente quando você vai lavar o cabelo, não tem um shampoo. Você tem que usar o detergente pra lavar o cabelo. Aí você fala, porra, meu, não acredito que isso tá acontecendo comigo, justo comigo. Mas se você mantém ali tudo certinho, meu, chega. A sua hora chega, ela vem, você prospera. Quem tem fé acha que não é no nosso tempo, né? Acredita que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então Mas tem é a que mesma esperar. mensagem que a gente já teve num outro post, né? Que é a persistência. É. Eu acredito muito na lei da atração também, sabe? Sim, que... Eu ficava sempre falando, não, isso aqui vai acabar, isso é só uma fase e vai passar. E foi É quando isso. você transportou o seu amor pra outrem, saiu do cárcere e encontrou o seu amor. Em Isso. você mesma. Exatamente. Hoje, Mas nossa, você precisou prospectar em outrem, que não foi seu filho, e que Sim. daí a sociedade pode condenar. Sim. Tipo, como assim? Ela não quis sair por causa do filho, ela quis sair por causa do homem, né? Tipo assim, não Exatamente. importa, você tá aqui confessando. Mas até eu reconheci isso. Não, mas porque a sociedade culpa, aponta o dedo, ela quer decidir até pelo motivo pelo qual você decidiu sair. Ela, a sociedade, falar, você tinha que ter querido sair, porque você tem que querer seu filho mais que outrem, né? É. Pode até ser que seja isso, no fundo, hoje. Mas a Márcia não tinha maturidade lá atrás pra entender Exatamente. esse amor. Tanto é que você foi ter uma filha depois com ele. Sim, a gente tem. Mas o mote foi esse. Quero sair pra ter eu não vou ter o amor dele aqui dentro. Mas vou ter lá fora. Vou ter lá Eu fora. achava isso aí. Então, essa é uma mensagem que, pros presos, existe amor aqui fora. É. E se ele não encontrou o amor dele, pode ser que ele se encontre o amor dele mesmo, assim mesmo como você tem hoje, porque hoje você é completamente empoderada, dentro. Quer dizer, fora do Ricardo cárcere. fala isso. Agora você é toda empoderada, né? Eu me amo, eu sou o amor da minha vida. Mas é isso. Ah, a gente vai se separar. ser. Tá bom, só me avisa o horário. Que eu tô lá no cartório, né? tipo, não vem eu com faço esse tipo assim, de tá, eu ameaça. vou fazer a minuta. Tipo, é desse jeito. Porque Eu vou cobrar meus honorários. eu era tão dependente emocional que se ele falasse assim, a gente tá se separando, eu chorava, minha filha. Chorava, dizia, não, pelo amor Mas de Deus, ainda não me bem que... deixa. Então fica a mensagem que esse amor depende aqui fora, não lá dentro. Sim. Né? Que você encontra esse pertencimento ao mundo, ao pertencer, não a um cartel, não a uma organização criminosa, Mas é uma família. a né? uma família. Porque ele era pra você um símbolo de uma família, Sim. queira ou não queira. Podia ser que seu sonho maior fosse tê-lo pra poder recuperar seu filho. Então você precisava ter um casamento, pra alguém poder manter alguma coisa, pra você trazer Eu seu tinha a filho. ideia da família mesmo. do lógico. marido. Família tradicional brasileira. Tanto que o que Isso. porque não faz sentido o que te doeu ter sido seu filho e você ter saído por outro amor. Quer dizer, Exatamente. é uma roda que você vai fechar depois que talvez você saiu para ter seu filho. Entende? Assim, Sim. você se prospectou nele porque ele era alguém que ia te trazer a família que você tanto queria, para trazer o filho que você tanto queria. Sim, E acabei nem dessa esperava, vez com o filho. nem esperava, mas que veio para selar esse Nossa, esse ele é o amor, amor de da minha sangue. vida. Porque vocês dois têm um amor de sangue, Sim. com ele ou sem ele. E ele aprendeu a ser pai com ela. Exato. Então. Que ele fala pra mim direto, muito obrigado por você ter gerado a Mirella. Maior amor da Porque vida dele. eu descobri o que é ser pai com ela. Com ela eu vivo todos os dias. Não precisa ver como que Ele é os dois. ele descobriu um paizão. amor. Ele descobriu Ele um fala- outro amor da vida Não, ele fala, dele. às vezes eu brinco assim com ele. E o amor da sua vida? Ele falou, eu descobri o amor da minha vida. Se chama Mirella. Ele compra flor pra ela. Ele busca ela na escola com flor na mão. Mas sabe o que é Leva e legal? busca todos os dias. Olha como é legal, porque ela é uma criança que vai crescer
sabendo que é um amor por parte do homem. Então ela vai exigir no relacionamento dela, no mínimo, a gente que o fala pai isso, dela faz. Entendeu? Que Dia não dos fez com você, namorados. que não fez com você. Exatamente. Que fez você pôr num homem. Ela jamais vai pôr num homem. Ela vai pôr nela mesmo que ela tenha essa figura, que é importante da Exatamente. família. Mas também o importante é que o filho dela perdoou. Sim. Né? A gente dá super bem, trabalha com... E hoje o filho dela, né, mesmo entendeu aquilo. E é bom que ela fale. Eu falo pro preso, pra pessoa que tá presa, pra pessoa que foi condenada. Conta a sua história 10 vezes. Se escuta, se ouve. Conta pra todo mundo, para de esconder. É a melhor terapia que tem. Porque Bom, quando você eu já conheci. contou 300 vezes. Não, e aí, quando eu a conheci, ela nunca tinha feito uma palestra. Ela tinha o YouTube, mas ela estava Sim. escondida através de uma rede social. Sim. Que daí, dentro da tua casa, você fala o que você quiser, papaga, quem quiser. O duro é pôr a cara pra bater, olhar no olho do outro e falar, então, eu sou uma ex-detenta. Tipo, né? E esperar do outro uma reação do tipo, pô, que legal, ou não pode pegar meu filho no colo. Sim. Tipo assim. Não, mas se isso aí, arriscar. isso aí Não, me mas você machucou espera o bastante. 880. Quando você chegou Sim. pra faculdade de Direito e foi dar uma palestra, Ai, eu vou mandar o convite pro Que menino susto. que me expôs. Ah, eu não contei isso aqui, né? você Que me expôs podia na ter faculdade. tido qualquer tipo de reação dos alunos. Sim. E você teve o acolhimento. Sim. E um acolhimento, Tem dois as acolhimentos. cartinhas até hoje. Então, e foram buscar. Então, é um acolhimento, outro. Fez com que você saísse a Márcia do podcast, Sim. a Márcia das redes sociais, que punha a cara hoje, mas podia apagar amanhã. Agora o pessoal tem foto sua, então Tem quem faz mesmo. prova. Você entende o que eu tô falando? No Porque meu a podcast eu não Márcia. vou pagar. Então, a hora que você começa a pôr a cara, que ela põe a cara para as pessoas, ela põe o humano, o tato. Tem foto minha de tudo quanto é lugar. E quando você entra no Google e você digita assim, ó, ex-presidiárias, aparece logo o meu podcast, aparece um monte de foto minha, eu falo, agora eu não sou mais da internet. Não mesmo. Nem que eu então- queira. E não importa, é isso. E o direito ao esquecimento, hoje o Google diz que não tem mais, porque o povo tem direito de saber. E não importa, que construiu uma outra vida. Sim. Que construiu uma outra vida, não Tem é? outro nome. Exato, e não é esse estigma, né, que todos têm. Então, é muito louco que ela botou o amor fora, mas ela precisava de amor. É só amor. O que eles precisam é só o acolhimento. Isso é verdade. Nada mais do que você falar uma palavra de amor, não precisa ser de fé. Tô dizendo o dia que você falou, pessoal, tem a lei de execução, é isso aí, a pena é isso aqui, objetivamente tem que cumprir o sexto, quer que eu faça o cálculo de pena pra vocês, é isso aí. A lei é dura, a vida é dura, a vida é dura. Mas aqui dentro, daqui fora, você encontrou um outro tipo, que é dura Graças a também. Deus. Porque trabalhar, estudar, ter filho. Mas o que levar você um falou faz casamento. todo sentido, porque dentro do presídio existe a homossexualidade temporária. Sim, De tanto que a total. mulher- Terem amor, A mulher ali tá. Precisa de No amor, no carinho. masculino não tem tanto, mas no feminino é muito. Masculino Mas tem por muito. quê? No masculino também é porque as mulheres visitam muito mais do que os homens. E também tem as facções que não permite. É isso porque a facção parou de permitir. Porque na época que eu cuidei de presídio, eu declaro aqui, 70% do presídio era homossexual. É. E eles falavam assim, doutora, eu estou gay. Eu não sou gay. É. Porque a gente sempre falava, não existe, Necessidade não básica. existe ex-gay. Sabe aquela brincadeira de que era antiga, que hoje a gente nem usa mais? Mas ele falava, doutora, fica 7 anos preso com um homem, sem a visita de uma mulher. E eu falava, entendi. Ele falou, mas o que eu mais quero é ir pra rua e ter vida. E ver uma mulher e poder, né, dançar. E ele falava, eu quero escutar uma música, eu quero dançar com uma mulher, eu não quero dançar com um homem. Mas eu tô 7 anos dentro do cárcere, como que eu vou fazer? Os presídios masculino que tem facção não permite. Hoje, eles têm que ficar desde escondidos a até pandemia. durante a visita. Não, isso que eu tô falando pra você desde 2006, desde a quando época teve, da Mega Rebelião. Você fica escondido, eles não tinham acesso às visitas. Agora mudou um pouco ainda, né? Agora já tá mais maleável, mas naquela época lá atrás, nem na visita você podia ficar circulando. A Márcia, ela já Tinha que escreveu se uma história e agora ela tá começando uma nova história, né? Depois de formada. Agora eu vou escrever o meu segundo livro, que eu preciso terminar ele logo, porque eu quero escrever um de alienação parental. Meu, o dia que eu escrever esse livro, que eu publicar, vocês podem ter certeza que ele vai virar, referência em faculdade, porque eu pego cada caso. Imagina. A assistente social me chamou pra me perguntar como que eu identifico quando que é aplicada alienação. Eu falei, eu tenho um senso Já investigativo. vivi, isso ela tem. E eu vivi, Hiperativa. eu passei isso, né, alienação na minha casa, e na época eu não entendia. E quando você cresce, que você descobre o que é isso, você olha e fala assim, poxa, eu odiei Tô o meu sentindo o pai. cheiro disso. Eu odiei o meu pai, mas a minha mãe fez tal coisa. Então, peraí, mas essa família tá passando pela mesma coisa. Aí você vê o pai ali, você começa a ver os vídeos e fala, não, cara, é a mãe. Ou, tipo, é o pai, entendeu? Você consegue identificar, mas mais por conta da experiência, Os sabia? traços, sim. Então, Eu agora falei, vou escrever um livro de alienação que parental. agora você continue ajudando e use essa sua hiperatividade, como eu já te disse. Eu tenho um projeto, né? Eu atendo Pro bem. pais e mães que não têm condições financeiras
pra eles e precisam ali discutir guarda, essas coisas, a gente atende. Até hoje, só um pai passou no processo O seletivo. resto é tudo mãe. Não, mãe vem, mas só uma também, mas dela era execução, então qualquer advogado pegaria de qualquer forma. Mas pra ser assistido no projeto mesmo, tem que preencher alguns requisitos. Entendi. E até hoje só esse pai Tudo preencheu. bem, e outros venham e isso vai prospectar. Porque a maioria, ou o pai quer alfinetar a mãe, e aí começa a brigar dizendo que vai pegar a guarda da criança, e não tem nem onde cair morto. Ou a mãe quer a pensão, mas não quer que o pai conviva com a criança. Aí eu falo, entendi. então, você não tem como. Mas olha como... Né? O objetivo aqui não é esse. O objetivo é que todo mundo Harmonia. seja assistido juridicamente, tenha a sua defesa, mas que os direitos da criança sejam resguardados. A criança tem o direito de viver com o pai. Em primeiro lugar. Foco é Exatamente. esse. Exatamente. Eu falo, a criança tem o direito de viver com o pai. Então, eu não vou poder te atender. Ou eu ignoro e não respondo mais. Mas você vê, o foco dela é continuar ajudando. Ela podia virar farmacêutica, podia ter feito fisioterapia, podia Não, ter eu gosto feito... de ajudar, me faz bem. Então, ela precisa disso, só que daí agora fora do cárcere. Você pode continuar exercendo tudo isso, né? Porque ela é uma líder, hiperativa e etc. Então, assim, se souberem metade do que você fez dentro do cárcere, então ninguém imagina. A criatividade dela é o limite. Ela tem... Mas... usando isso fora, mas ela foi pro direito. Porque eu, por exemplo, acho que sairia e falaria, mas quer saber? Vou fazer fisioterapia, sei lá, vou fazer alguma coisa Quero sair de qualquer coisa. qualquer ambiente que volte, que me arremeta de novo para um presídio. Sim. Entendeu? Não. Você vai lá e vive o seu problema. Aqui é a minha dor. Chega aqui no que eu vou presídio, curar. aqui que eu vou curar minha dor. É voltar pro lugar de origem e falar, aqui eu vou curar minha dor. E aqui eu vou curar as pessoas que precisam de cura. Esses dias eu entrei num presídio e achei que eu ia ter um infarto, que eu ia desmaiar. Porque, mano, foi surreal o que aconteceu. O cara veio, o agente penitenciário, me cumprimentou tal, e ele, pá, com a grade. Nossa, Só o eu barulho. vivi aquilo. Síndrome E da na hora grade. que ele falou assim, doutora, nem doutora eu sou. Ô, doutora, faz favor, encosta aqui, que eu vou tirar os presos. Só que na hora que ele foi encosta aqui, ele tava com as algemas vindo na minha direção. Eu tive que segurar na grade, que eu achei que eu ia desmaiar. Eu cheguei a ficar até pálida. Olha como você tem coisa pra Porque eu vencer. falei assim, não, eu quero ir embora daqui. Eu quero sair daqui agora. Eu volto outra hora. E na hora de passar, meu negócio alto, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Aí o diretor, que você conhece, que ele foi seu aluno, me deu o braço e falou: vem aqui, passa aqui comigo. Eu olhei pra ele e falei: você imaginou um dia na sua vida? Você ia ter Não tem problema nenhum, uma ele é- ex-egressa Não, ele no é seu WhatsApp pessoal, por exemplo? Não, ele é uma pessoa Ele que- falou de assim, ele falou assim, ele virou pra mim e falou assim: a gente tem família, né? E você é completamente diferente de quem eu imaginei que fosse vir aqui. Ele falou pra mim. E ele acredita na responsabilidade. Pelo menos a mente dele eu consegui lavar, eu consegui enfiar. Ele acredita, ele reformou o presídio inteiro, ele é Ele muito boa é a um gestão presídio dele. fantástico, ele tem uma muito gestão boa a fantástica. gestão boa dele. A gente vai tentar entrevistar ele aqui com autorização da SAP, tudo porque tem que ter precisa autorização. passar e tá tudo certo, A gente tem um porque monte de resguardo foto preso. lá de dentro e não Sim, pode, né? só Não, se a preso SAP tem que autorizar. respeitar. Diretor, É a vida do preso, o preso tem de... Os presos com os bilhetinhos, gente, peraí. Traz um Eu cheguei livro. aqui agora, eu falei desse preso, eu cheguei aqui agora, eu acabei de pegar a confiança do homem, vocês querem me dar esse monte de bilhete, aí esse homem me aparece aqui do nada, quebrou a confiança. Quando eu viro pra trás, tá ele assim, ó. Eu falei, puta merda, tá vendo? Que preso, filho da mãe. Mas deu tudo certo. Depois aí você vai ajudar mais. Não, as famílias ficaram me chamando, falando que eles me elogiaram bastante. Eu vou voltar lá. Eu mandei a editora fazer os livros que eles me pediram, Legal. né? Teve um E que mandou ajudar. até carta pra advogado que tava Pra te ajudar. ajudar, não. Ele queria que ela fosse visitar ele mesmo. E eu falei, mulher do céu. Ela falou, nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. Jesus. Então coisa... Márcia, eu agradeço a sua visita. Cada vez Márcia ela vai ter história pra contar ainda, que vai ser, olha, Tem, viu? vai acontecer. Não, e ainda muita coisa tá por acontecer, só de bom, né? Daqui em diante, só de bom, né? Como dizer assim, o pior já passou, a maré já passou, a calmaria já passou e agora é doravante. Então, assim, eu deixo aqui meu desejo, você sabe de coração, não preciso nem falar duas vezes, seja um sucesso. E aí a gente vai voltar para falar depois mais vezes e talvez com outras pessoas para a gente encorajar mais ainda homens e mulheres a acreditarem que a sociedade é obrigada a ajudá-los, assim como o Estado. Se o Estado se omite, a gente tem que abrir o olho, paciência, Eu né? falo que eu não digo nem, tipo, ajudar, mas eu digo de fazer o mínimo, que é quando você procurar um emprego digno, você ter te acolher, direito, te pertencer. mesmo que você preencher os requisitos, mas quando alguém que passou pelo sistema vai procurar um emprego, eles só dão pra limpeza. Exato. Eles não dão pro Digno, te deu um emprego Exatamente. digno. Não que não seja digno a limpeza, claro. Exatamente, não, mas Pra pô, sua aptidão. Exatamente, você tem... Qual é a sua aptidão? currículo Exatamente, ali, eu falo, pô, você pega um estelionatário dentro do presídio, ele é um ótimo vendedor. É. Você pega um gerente
a Biqueira, ele é um ótimo gerente, tipo, de isso, venda, seja do que exato, for, porque ele exato. sabe gerenciar. E não usam isso tipo assim. Sempre o bem. Exatamente. Não, e eles não têm a oportunidade de usar isso. O pro melhor bem. deles, Sim, porque sim. o melhor deles não é costurar bola, não é fazer pipa. Pode ser que vai ter. Exatamente. Né? Costurar bola é de lascar, hein? Não, Com a casinha toda mas, por lascada. exemplo, eu tenho ex-detento E que rabiola. hoje ensina a costurar bola numa ONG. Porque daí os meninos vão e ele faz isso como pro bono. Sim. Ele falou, no presídio eu só sabia fazer isso. E hoje eu faço isso. Hoje já trabalha, tá trabalhando até numa operadora de telefonia. E ele falou, de final de semana eu ensino a fazer o que me ensinaram no presídio. Eu falava no presídio que não serviria pra nada. Mas serve, porque eu vou numa ONG e os menininhos vêm e eu ensino Ensina. eles. E aí E o outro ajuda. amigo dele, que também é egresso, faz pipa. E aí eles vendem a pipa. E o dinheiro é revertido pra uma ONG. E dá um dinheirinho, viu? Então é gente que vai, é gente que vai se ajudando. Fazer o bem sem olhar a quem. Você acredita que eu só achei pipa na comunidade? Minha filha viu uma pipa, autista, né? Endoidou pra Vou te essa levar pipa. na comunidade, só Tive faz que pipa. entrar dentro da comunidade. Fui lá Fazer pra pipa. comprar. Pra comprar a pipa, Coisa porque só que tem lá hoje em dia não dentro. tem mais. Banca de jornal não tem? Não, minha Não. filha, eu Tem, rodei mas Santo banca de André jornal inteira aqui, o centro inteiro. E também ali eu moro perto da Portugal, né? Ali Hoje não em tem dia, muita banca coisa. de jornal só vende Nem tem. cabo de USB. E aí a gente entrou, ela gritava, ela vibrava, e os molequinhos na bicicleta, né? Ô tio, ali tem pipa. E meu marido, me leva lá então, Pra por comprar favor. pipa. E eles levou, a gente comprou pipa, comprou linha, comprou tudo pra ela. Que legal. E ela queria, porque queria que a pipa ficasse subindo. lá nos negócios. Bonitinha. Super te Vamos agradeço, finalizar? Márcia. Viu? Eu ficaria horas, mas super te agradeço, querida. Vamos finalizando aqui. E como é que faz? Como que você faz seu chamado, Márcia? Vou marcar Falando você, nisso, obviamente. deixa seu arroba. É só colocar lá, Pose da Bernardes, que daí vocês vão achar o YouTube, o TikTok, o E como é que. Instagram, vai E achar você tudo. que é super top, como que fala? Me segue, me marca? Como é que você faz? Eu não falo, eu apareço as imagens. Tipo, siga É que eu aqui. sempre esqueço, eu Tá. sempre esqueço. Aí o que eu faço A pra gente eu não também. esquecer? Conforme eu vou falando, já na edição já vem aparecendo embaixo. Entendi. Tipo, segue, se inscreve, porque eu sempre esqueço. E aperta sempre. a campainha. Ativa o Ativa o sino. sininho, se inscreve no canal, compartilha o nosso conteúdo. Segue a Márcia, que ela fala todo dia. A inscrição é Obrigada, importante pra poder o canal ficar mais conhecido, né? sim. E aí o YouTube começa a entregar mais. A gente vai deixar todos os Instagrams também aqui na legenda. Então, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha o conteúdo, segue a gente no Instagram. E muito obrigada por participarem de mais um episódio.